Venho aqui saudar a todos com a paz do Senhor Jesus, né? A semana agora, a semana da Páscoa, né? E nós vamos trazer aqui um assunto referente, né, à Páscoa, né? O nosso tema aqui será morte e ressurreição. Vou dar a introdução hoje, né, a respeito desse assunto. Então, primeiro detalhe aqui que eu quero colocar antes de começar, né? Existe, né, da parte já da tradição que nós recebemos, né, independente se é evangélico, se é católico, se é de qualquer outra vertente religiosa, né, há já uma cultura nossa, principalmente aqui no Brasil, né, de dessa semana considerada Semana Santa, né, e também existe esse entendimento também no meio evangélico que o Senhor Jesus ele veio ser crucificado numa sexta-feira e no domingo, né, ele veio ressuscitar dos mortos, ali quando Maria, né, ela encontra com Jesus. Né? Mas se nós fizermos um somatório aí, né, de tempo, né, sexta, contar um dia com sábado e domingo, não dá 3 dias e 3 noites. Né? Porque o Senhor Jesus ele fala a respeito disso. Então nós vemos que há uma questão aí, né, de contagem que é errada, que nos leva a entender que Jesus foi crucificado na sexta, tanto que o feriado é na sexta-feira, né? Sexta-feira Santa. No sábado se chama de sábado de aleluia, até alguns, né, vão malhar o Judas na rua, fazem um boneco lá para malhar o Judas, e no domingo chamam de domingo de Ramos, ou domingo de aleluia, que seria a ressurreição. Mas essa contagem ela está errada. E é desse assunto aqui primeiro que nós vamos falar. Depois que eu falar a respeito desse assunto, trazer a explicação daquilo que realmente aconteceu para que haja os 3 dias e 3 noites, né? Depois eu vou entrar ali na palavra, na Bíblia, em Mateus, depois em João, e nós encerramos aqui por hoje esse assunto. Então hoje é um assunto de introdução. Então vamos lá. O entardecer, né, da sexta-feira, né, e o amanhecer de um domingo, eles não podem, né, ser de 3 dias e 3 noites, né, conforme eu já falei aqui. Então, qual seria o tempo transcorrido entre a crucificação e a ressurreição de Jesus? Quanto ao tempo, né, Jesus ele disse, né, que ele ficaria na sepultura, né, e nós vemos o que ele disse lá em Mateus 12:40, que eu vou ler aqui, o versículo, que nos diz assim: Pois como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra. Então, essa resposta aqui Jesus deu no momento que os fariseus estavam ali questionando ele, pedindo ele um sinal. E ele fala, uma geração má, né, que pede um sinal, mas o único sinal que será dado é o sinal de Jonas. Aí ele fala esse trecho que eu falei aqui. Então nós vemos aqui já de início que o próprio Senhor Jesus, ele fala que ele ficaria, como Jonas ficou, 3 dias e 3 noites. Então nós já vemos aí que tem um erro aí, né? Em relação àquilo que é a tradição e que nós já falamos aqui. Então, como é que é esse cálculo tradicional aí, né, que nós vemos? Né? O Evangelho de João, ele mostra que Jesus ele morreu e foi sepultado ao entardecer, né, um pouco antes do pôr do sol. Onde nós vemos isso? Lá em João 19, versículos 40 a 42, que eu vou ler aqui. Tomaram, pois, o corpo de Jesus e envolveram em panos de linho com as especiarias, como os judeus costumavam fazer na preparação para a sepultura. No lugar onde Jesus foi crucificado havia um jardim, e nesse jardim um sepulcro novo, e que ninguém ainda havia sido posto. Ali, pois, por ser a véspera do sábado dos judeus, e por estar perto daquele sepulcro, puseram a Jesus. Então aqui a cronologia tradicional, ela conta que do pôr do sol da sexta-feira
ao pôr do sol de sábado, nós vamos ter aí uma noite e um dia, não é isso? Vamos contar aqui, vamos devagar. Né? Da noite do sábado, agora, até o amanhecer de domingo, nós vamos ter mais uma noite. Então, nós vamos somar aí 2 noites e um dia. Então, João informa aqui que estava escuro quando Maria, né, ela vai ao sepulcro já no domingo, né, de manhã, e encontra vazio. Então, ela chega lá, o sepulcro estava vazio. Né? Então, Jesus já havia ressuscitado. Senão, ela ia chegar lá, o corpo estava lá. Então, ele já havia sido ressuscitado antes do amanhecer de domingo. Então, dessa forma, é impossível que da morte até a ressurreição tenha se passado 3 dias e 3 noites. Né? Nós já contamos aqui. Né? São 2 noites e um dia. Então, a cronologia tradicional ela está equivocada. Agora, como é que Deus, né, ele calcula o tempo cronológico do homem? Né? Nós sabemos que existe um tempo que é eterno, né, e o tempo do homem, que é o Cronos. Né? Esse tempo do homem, que é chamado Cronos, do grego, né, ele fala que é um tempo, ele começou e ele só vai para frente, não é isso? Ele não volta atrás, ele só vai para frente. Então há uma contagem de dias e noites. Né? Como é que Deus, né, em relação a isso, a esse tempo cronológico, ele começou para que o homem pudesse contar os seus dias, né? Deus ele não começa e termina os dias à meia-noite, como nós fazemos. Nós fazemos hoje assim, meia-noite, meia-noite e um começa um outro dia. Meia-noite termina um dia e meia-noite e um começa outro dia. Nós fazemos assim. Mas lá no livro de Gênesis, como é que Deus conta o tempo? Ele conta a partir de um entardecer até o entardecer seguinte, aí é um dia. Como é que nós vemos isso? Lá em Gênesis 1:5 fala assim: e Deus chamou a luz dia e as trevas noite, e foi a tarde e a manhã o dia primeiro. Então repararam aí, né? Uma tarde, aí passa a manhã toda, aí vai iniciar a tarde, aí entra o segundo dia. Então é de uma tarde ao início da outra tarde, um dia. Lá em Levíticos também, 23:32, todas as festas e sábados devem ser realizados de um pôr do sol ao outro. Já há uma diferença, uma pequena diferença aí, mas a contagem acaba sendo a mesma. Assim, o pôr do sol é lá no final do dia, no final do entardecer. Aqui a gente pode até colocar também como Gênesis, como Deus colocou, dá para a gente colocar também. Como é que era isso? Lá em Levítico 23:32 fala assim, ó, sábado de descanso vos será, e afligireis as vossas almas desde a tardinha do dia, nono do mês, até a outra tarde guardareis o vosso sábado. Então, de uma tarde de um dia, à tarde do outro, era contado um dia. Por essa razão, aí nós vamos lá em Jesus, quando ele é levado para ser sepultado, José de Arimateia e Nicodemos ali, quando eles sepultaram Jesus, eles foram um pouco antes do pôr do sol, porque já ia começar o sábado e eles deveriam cessar todo o trabalho, porque ninguém podia fazer nada. Era o sábado, o dia do descanso, então não podiam fazer nada. Então eles correram ali para que antes que terminasse ali o dia, o pôr do sol, aí não podia fazer mais nada. Por isso que eles correram, para sepultar Jesus. Agora, nós falamos de um sábado, então agora vamos entender um pouquinho que 2 sábados é esse que nós falamos aqui. Na cultura judaica, as tarefas de cozinhar, de limpar, a casa, elas eram feitas no dia anterior ao sábado. Então, na sexta-feira, tivesse que arrumar a casa, tivesse que cozinhar, tivesse que fazer alguma coisa, era preparado para que no dia seguinte não houvesse trabalho nenhum. Esse dia era conhecido como o dia da preparação. Como podemos verificar lá em João 19:11. Eu vou ler aqui, 19:31. Ora, os judeus, como era a preparação, e para que no sábado não ficassem os corpos na cruz, pois era grande aquele dia de sábado, rogaram a Pilatos que se lhe quebrassem as pernas e fossem tirados dali. Então eles queriam correr para que não entrasse o sábado
senão os corpos tinham que ficar lá na cruz, ninguém ia tirar, só os romanos mesmo que podiam tirar, né? Então a Bíblia ela fala de dois tipos de sábado. Vamos prestar atenção aqui que é importante. Né? Um que é semanal, né? Que é o normal, podemos dizer assim, né? A semana começa no domingo e termina no sábado. Então toda semana nós temos um sábado. Então esse sábado, e existia, por causa das festas, as 7 festas ali principais de Israel, né? Os 7 sábados anuais, que eles podiam cair em qualquer dia da semana, né? Para a gente entender aqui, né? Vamos dizer que naquele ano, na contagem dos 7 sábados anuais, ele caísse na terça-feira. Aí o nome era mudado. Não, essa terça agora é sábado. Mas, né, como era uma terça-feira, no final da semana, o último dia era outro sábado, só que era o sábado semanal. Então havia o sábado anual e o sábado semanal. É isso que ocorreu na semana em que Jesus ele foi crucificado. Então, aqui João, ele diz claramente que aquele sábado era um dos 7 anuais, porque ele fala assim, ó, grande aquele dia de sábado. Essa expressão grande aquele dia de sábado era para mostrar isso, que era um sábado anual, não era um sábado semanal. E aí os evangelhos nos dizem que na noite antes de ser condenado e crucificado, né, Jesus ele celebrou a Páscoa ali com os seus discípulos. Né? Depois nós vamos ler esse texto aqui, na íntegra. Né? E nós vemos aqui lá em Mateus 26, vou ler o versículo 18 e 19. Respondeu-lhes, ide à cidade ter com certo homem e dizei-lhe que o mestre diz, o meu tempo está próximo, e em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. Eles fizeram como Jesus lhe havia ordenado e prepararam a Páscoa. Então Jesus ele vai e pede para preparar a Páscoa, porque, né, ia cair, nessa semana teriam 2 sábados. Né? Então nós vemos aqui também em Levítico 23, 5 e 7, que fala assim, vemos que, em Levítico aqui, né, nós vemos que no dia seguinte à Páscoa, começava a festa dos pães asmos. Né? Nesse dia era santa convocação e nenhum trabalho deveria ser feito. Né? E no mês 1º ao 14 do mês, à tardinha, era a Páscoa do Senhor. Então, ocorreu nesse ano de acontecer de ter 2 sábados na semana. Então, aqui, aos 15 dias desse mês é a festa dos pães ázimos do Senhor. 7 dias comereis pães ázimos. No primeiro dia tereis santa convocação e nenhum trabalho servil fareis. Então aquela Páscoa ali de Jesus, ela começa ali no pôr do sol e terminou ao entardecer do dia seguinte. Quando começava esse sábado anual. Entendeu? Então nessa noite, ali Jesus celebrou a Páscoa, com seus discípulos e logo depois ele foi preso. No amanhecer ali, ele foi interrogado por Pôncio Pilatos, então foi crucificado e sepultado às pressas logo antes do próximo pôr do sol, quando começava o grande dia, o primeiro dia da festa dos pães asmos. Então, o que nós podemos aqui entender aqui. Agora vai ser um resumo daquilo que foi essa semana. Okay? Na noite, então, de terça-feira, porque foi o dia do sábado anual, Jesus ele celebra ali a Páscoa com os discípulos, ali a ceia que é realizada, e logo depois ali ele vai ser preso. E no amanhecer, quarta-feira, ele foi interrogado por Pôncio Pilatos, e então ele foi crucificado e ele foi sepultado às pressas, logo ali antes do próximo do pôr do sol. Quando começava o grande dia, que aí seria quinta-feira, aí seria o sábado anual em que não se podia fazer nada, era o sábado anual. Na terça-feira foi o dia da ceia, eu falei que terça-feira que era o sábado, mas falei errado. Na terça-feira foi o dia que ele celebrou a Páscoa. E no amanhecer da quarta-feira, que ele foi interrogado. Porque na noite, quando acabou ali a ceia, ele vai para o jardim de Getsemane, e ali Judas vai trair, ele vai ser preso ali no jardim, na terça-feira à noite. Então ele é levado
né, o sacerdote, mas na quarta-feira ele se apresenta lá diante de Pilatos, e nesse dia, na quarta-feira, ali ele é crucificado. Né? Então ele é sepultado, como nós falamos aqui, né, antes da quinta-feira, porque a quinta-feira era o sábado anual. Né? Então, o primeiro dia da festa dos pães asmos, que era o dia seguinte, né, ele estava na sepultura, não é isso? O corpo dele estava lá, na quinta-feira e na sexta-feira. E ele ressuscita no entardecer do sábado semanal. Né? Seria o segundo sábado da semana. Então, ali no entardecer, antes de terminar o sábado, ele ressuscita. Né? E no amanhecer de domingo, ele se mostra ressurreto para Maria. Maria vai lá, né, e vê que ele estava, não tinha ninguém no sepulcro. Pedro também corre lá para ver, também não tinha ninguém. Nós entendemos que João também foi junto, porque era o discípulo que Jesus amava e a palavra fala a respeito disso. E estava vazio o sepulcro. Né? Não tinha ninguém lá. E já era o amanhecer de domingo. Aí Maria, ela encontra o hortelão e fala com ele: onde botaram o corpo do meu Senhor? Aí tem um momento ali que Jesus, ele fala: Maria. Aí ela vê que era Jesus que estava ali ressurreto. Então, esse é a cronologia correta dos fatos ocorridos. Né? Agora nós vamos entrar aqui, eu vou ler aqui um trecho de Mateus 26 e um trecho lá de João 18. E fazer alguns comentários aqui rápidos a respeito disso. Né? A última ceia, nós vamos ver aqui nesse texto. Eu vou ler aqui. Ó. No primeiro dia da festa dos pães asmos, chegaram os discípulos junto de Jesus, dizendo: onde queres que façamos os preparativos para comer a Páscoa? E ele disse: ide à cidade a um certo homem e dizei-lhe: o mestre diz, o meu tempo está próximo. Em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E os discípulos fizeram como Jesus lhe ordenara. Prepararam a Páscoa, né? Chegada ali à tarde, assentou-se à mesa com os 12. Então Jesus ele assenta ali, estava tudo preparado já, ele se assenta ali na mesa. Né? E aqui nós vamos ver o versículo 21. E comendo eles, disse: em verdade vos digo que um de vós há de me trair. E eles, entristecendo-se muito, começaram cada um a dizer-lhe: porventura sou eu, Senhor? E ele respondendo disse: o que mete comigo a mão no prato, esse me há de trair. Em verdade, o Filho do Homem vai, como acerca dele está escrito. Mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria para este homem se não houvera nascido. Né? E respondeu Judas, né, que era o traidor. Né? O que traía disse: porventura sou eu, Rabi? Ele disse: tu disseste. E quando comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando-o, partiu. E deu aos discípulos e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice e dando graças, deu-lhe dizendo: bebei dele todos, porque isto é meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Digo-vos que, desde agora, não beberei deste fruto da vide, até aquele dia em que o beba de novo convosco no reino de meu Pai. E aqui eu quero fazer um pequeno comentário. A Páscoa, ela se referia à saída do povo de Israel do Egito, quando foi escravo, lá no tempo de Moisés. E o que ficou marcado nessa saída foi a última praga, né, o sangue que era colocado nas portas e o anjo destruidor ele passaria e não haveria morte dentro da casa e que tivesse a marca do sangue. Então nós vemos aí a instituição da Páscoa, porque um cordeiro tinha que ser morto ali e tinha que, né, participar dentro da casa, na família, se ela fosse pequena, tem toda uma ordenança a respeito disso. Né? Eles se reuniam dentro da casa e participavam do cordeiro. Né? Havia ali
as ervas amargas que tinham que estar ali junto, o pão sem fermento, e havia todo um simbolismo ali a respeito da saída do povo de Israel do Egito. Era a festa que era comemoração disso. Só que Jesus ele muda aqui um aspecto dessa festa, né? Ele acrescenta, né, o vinho, o pão já havia lá, mas ele acrescenta o vinho. E ele faz aqui, ele traz um ensinamento novo agora, era uma nova aliança que ele estava fazendo agora com a igreja que seria formada, porque os discípulos foram o embrião da igreja, né? Foi através deles que a igreja, e nós ceiamos hoje também em memória desse momento, né? Então ele fala aqui, ó, ele coloca, né, tem o pão e tem o vinho. Então ele fala que o pão é o corpo, né? Comei, isto é o meu corpo. Quer dizer, ele ia sofrer, ia apanhar, ia ser escarnecido, ia para a cruz, e lá na cruz, né, ele seria, né, nós podemos colocar aqui, né, o seu corpo ele foi repartido, né, naquela ação dele da morte na cruz, né, e logo depois todos participam do vinho do cálice, né, que fala a respeito do derramar do sangue de Jesus, que é o que? É o Espírito Santo derramado na vida do homem, né? Não é o sangue biológico, né? Certamente lá foi o sangue biológico que foi derramado, mas aquele ato, e esse ato aqui de participar do cálice, simboliza, né, a operação agora do Espírito Santo na vida do homem, na vida da igreja. Então, quando eu participo do pão, é como se eu estivesse participando do corpo de Cristo. O que é isso? Né? Jesus, ele é o pão vivo que desceu do céu, não é isso? Então, quando se divide os pedaços e todos participam, é como se nós estivéssemos ali participando desse mesmo alimento juntos, um corpo, a igreja. Era esse entendimento que Jesus queria que eles entendessem ali. Agora vai ser um corpo, uma igreja. Eu não vou estar presente, mas o Espírito Santo vai estar presente agindo na vida, né, de todos. Então, eu participava ali do pão, que é o corpo, do cálice, que é o próprio Espírito Santo, que é o derramar do sangue de Jesus, né? E ele fala ali que daquele momento em diante, né, nós vemos aqui, né, que ele seria ali, né, levado ali, né? Porque ele coloca aqui, ó, e digo-vos que desde agora não beberei deste fruto da vide até aquele dia em que o beba de novo convosco no reino de meu Pai. Aí alguns fazem uma confusão danada aqui. Por quê? Como ele fala isso, ó, não vou beber mais, só no reino de meu Pai. Aí as pessoas pensam, a ceia agora então é só quando Jesus voltar de novo, para buscar a igreja. Não. O reino do Pai, que ele coloca aqui, ele se inicia quando? Né? Através do sacrifício de Jesus, quando o homem aceita Jesus como seu Salvador, ele entra a participar do reino do Pai. Então, o derramar do Espírito Santo no Pentecoste e esse ato de Jesus na cruz, né, trouxeram a formação da igreja. Então, o reino do Pai ele é estabelecido. Então, nesse momento, agora você tem que ceiar. Aí você participa da ceia. Né? Eles, no início da igreja, eles ceiavam uma vez no ano, que era na Páscoa, mas com o decorrer dos anos foram passando, né, a ceia ela deixou de ser, né, um atributo da Páscoa judaica e se tornou agora um ato da igreja. Então você não come mais o cordeiro. Por quê? Porque Jesus ele era o cordeiro que foi sacrificado por nós. Né? Você hoje não come mais as ervas amargas, né? Porque Jesus ele tirou toda a amargura da nossa vida. Né? Nós não precisamos mais comemorar, né, comendo das coisas amargas, porque Jesus é a doçura, porque ele perdoou os nossos pecados, porque ele nos libertou. Né? E agora nós vivemos essa nova aliança, é um novo concerto. A lei, o Velho Testamento, ele fica para trás. Né? Agora é o Novo Testamento. Não que nós vamos negligenciar o Velho Testamento, porque o Velho Testamento agora ele é sombra das coisas futuras, quer dizer, do Novo Testamento. Então, quando você vai lá falar do Cordeiro, você está falando de Jesus. Né? Quando você fala do rei Davi, você está apontando para Jesus também. Quando você lá no Velho Testamento fala da fonte, da água,
né, você está apontando para Jesus, que é a fonte da água da vida. Então, né, a revelação, podemos dizer assim, né, do Velho Testamento, né, ele é transportado para o Novo Testamento, para essa nova aliança. Agora aqui eu vou ir lá para João, capítulo 18, né, vou ler aqui e nós vamos terminar, né, a partir do versículo 1. Tendo Jesus dito isso, saiu com os seus discípulos para além do ribeiro de Cedron. Então a ceia tinha terminado e eles foram para o Getsemane ali, né? E Judas, que o traía, também conhecia aquele lugar, porque Jesus muitas vezes se ajuntava ali com os seus discípulos, né? Era o local de oração de Jesus, né? Era o quarto de Jesus, era o jardim do Getsemane. Né? Hoje nós fechamos a porta do nosso quarto, não é isso? Para orar? Estamos lá sozinhos, fechamos a porta do quarto e vamos orar. O quarto de Jesus era o jardim do Getsemane. Né? Tendo, pois, Judas recebido a corte e oficiais dos principais sacerdotes e fariseus, veio para ali com lanternas e açoites e armas. Sabendo, pois, Jesus todas as coisas que sobre ele haviam de vir, adiantou-se e disse-lhe: A quem buscais? Sabendo, pois, responderam-lhe: A Jesus Nazareno. E disse-lhe Jesus: Sou eu. E Judas, que o traía, estava também com eles. Quando, pois, lhe disse: Sou eu, recuaram e caíram por terra. Né? Porque em João, Jesus é apresentado como Deus. Né? Então, diante de Deus, o homem não suporta ficar em pé. A santidade de Deus é algo tão grandioso que não se compara a nenhum poder do homem. Então, ele não consegue. Né? Jesus ele fala, eu sou, eles caem por terra. Porque o homem, no seu pecado, na condição dele, ele não suporta estar na presença de Deus. Né? E quando, pois, né, tomou-lhe, pois, a perguntar novamente, a quem buscais? E eles disseram, a Jesus de Nazareno. E Jesus respondeu, já vos disse que sou eu. Se, pois, me buscar a mim deixai ir estes, para que se cumprisse a palavra que tinha dito, dos que me deste, nenhum deles perdi. Então Simão Pedro, que tinha espada, desembainhou-a e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita, e o nome do servo era Malco. Mas Jesus disse a Pedro, mete a tua espada na bainha, não beberei eu o cálice que o Pai me deu? Então aqui nós vemos que era a oração de Jesus, que ele orou antes, lá no Getsemane, antes de ser traído, e a oração dele era a palavra que ele mais repetia, era o cálice. Né? E por fim ele falou com Deus, com o Pai, né? Que ele aceitaria beber desse cálice. Aqui tem uma grande bênção para a sua vida e para a minha. Né? Porque esse cálice, ele tipifica a morte. Né? E esse cálice era para a nossa vida. Era para a sua vida e era para a minha vida. Não é a morte para depois ir para a eternidade, não. Era a morte eterna. Né? E esse cálice estava para as nossas vidas. Né? Mas Jesus ele tomou esse cálice da morte e do sofrimento no nosso lugar. E ele tomou esse cálice. Só que a morte não pôde conter, louvado seja o nome do Senhor. Porque ele ressuscitou ao terceiro dia, né? E nos deu acesso agora também a herdar uma bênção de eternidade. Né? E para nós terminarmos aqui o versículo 12, ele fala assim, então a corte e o tribuno, os servos dos judeus, prenderam a Jesus e o manietaram e conduziram primeiramente a Anás, por ser sogro de Caifás, que era sumo sacerdote, daquele ano. E ora Caifás era quem tinha aconselhado os judeus que convinha que um homem morresse pelo povo. E Simão Pedro, outro discípulo, seguiam a Jesus, e esse discípulo era conhecido do sumo sacerdote, e entrou com Jesus na sala do sumo sacerdote. E Pedro estava da parte de fora, à porta. Saiu então o outro discípulo que era conhecido do sumo sacerdote e falou
ali a porteira, né, levando Pedro para dentro. Então a porteira disse a Pedro: mas não és tu também dos discípulos deste homem? E disse-lhe: não sou. Ora, estavam ali os servos e os criados que tinham feito brasas e se aquietavam, porque fazia frio, e com eles estava Pedro, esquentando-se ali também junto. E o sumo sacerdote interrogou Jesus acerca dos seus discípulos e da sua doutrina. Jesus lhe respondeu: eu falei abertamente ao mundo. Eu sempre ensinei na sinagoga e no templo, onde todos os judeus se ajuntam, e nada disso em oculto. Então, tudo que ele falou, ele não falou em oculto. Mas para que... Aí ele pergunta, né? Novamente, para que me perguntas a mim? Jesus ele fala. Pergunta aos que ouviram o que é que lhe ensinei. Eis que eles sabem o que eu lhes tenho dito. E tendo dito isto, um dos criados que ali estavam deu uma bofetada em Jesus, dizendo: assim respondes ao sumo sacerdote? Respondeu-lhe Jesus: se falei mal, dá testemunho do mal. E se bem, por que me feres? Anás mandou manietá-lo ao sumo sacerdote Caifás. E Simão Pedro estava ali. Aquentava-se e disseram-lhe, pois, não és também tu um dos seus discípulos? E ele negou e disse, não sou. E um dos servos do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro cortara a orelha, então parente de Malco, né, que foi cortada a orelha, disse, não te vi eu no horto com ele? O horto era lá no Getsêmani, no jardim. E Pedro negou outra vez e logo o galo cantou. Aí nós vamos terminar aqui. Então essa experiência de Pedro, Jesus lá antes, né, ele fala com Pedro, Pedro, tu vai me negar 3 vezes. E a profecia acontece. Depois nós vamos falar a respeito disso mais na frente. Mas aqui fica claro uma coisa muito importante. Nós temos que ter cuidado com uma questão. Eu já ouvi muitas vezes pessoas pregarem, mostrando que Pedro era uma pessoa difícil, que Pedro era isso, que era aquilo. Mas aí eu faço a pergunta aqui, colocando Pedro inferior àquilo que nós vemos hoje. Eu já vi muitos pregadores pregando a respeito disso, falando mal de Pedro, que Pedro era isso, que era aquilo, por isso que ele negou e não sei o quê. Mas aí eu falo uma coisa aqui. Se você estivesse lá no lugar de Pedro, você faria diferente? Ou você negaria também? Não, eu não negaria. Será que não? E a experiência que Pedro teve? Ele teve experiência com Jesus vivo ali. Nós não tivemos essa experiência. E aquilo que Pedro ele vivenciou, quem chamou ele foi Jesus, o Filho de Deus. Foi ele que chamou para ele ser um dos 12. E ele passa essa experiência. Nós somos melhores do que ele? Pelo contrário. Estamos muito longe da experiência que ele tinha, porque ele teve experiência com Jesus vivo. E nós temos a experiência de ouvir falar. Certamente muitos encontraram Jesus vivo também. E têm a sua experiência de salvação porque ouvem a voz dele. Quantas vezes? Às vezes você está orando e ele vem falar com você. É porque ele está vivo. Mas somos melhores que Pedro? Não. E hoje, muitos crentes precisavam ter essa experiência de negar, porque foi aqui, nessa experiência, que verdadeiramente Pedro ele se converte e ele vai à frente da igreja. É aquele que inicia a igreja, podemos dizer assim, o líder ali inicial foi Pedro, que vai levar ali a mensagem, pessoas são alcançadas, 3.000 almas, depois 5.000 almas, foi Pedro que pregou. Então, se ele não tivesse passado por essa experiência aqui, que depois
em outro evangelho fala que ele foi chorar amargamente. Né? E depois lá na frente Jesus, quando volta ressurreto, né, ainda orienta ele e ali, né, Pedro ele começa a entender verdadeiramente qual era o seu chamado. Né? Então fica aqui, né, esse comentário inicial, né, sabendo, né, que nós estamos na terça-feira, né, e na quarta-feira, né, que é o dia que Jesus ele vai ser crucificado, né, e ali, né, nós vamos ver que no outro dia, que seria uma quinta-feira, é o sábado anual. Aí passa a sexta, aí nós vamos ter o sábado semanal, aí no domingo Jesus já estava ressurreto, porque no sábado à tarde ele já tinha ressuscitado. Então fica aqui essa informação e a gente vai continuar. Amanhã, né, eu vou postar outro de continuação desse assunto. Nós vamos até o dia da ressurreição de Jesus. A todos, a paz do Senhor Jesus.